Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a qual bem sabemos acerca dessa palavra, acerca dessa passagem, a qual Abraão, ele está vivendo embaixo de uma palavra de promessa. E bem sabemos que Abraão, ele veio a um certo tempo, dentro do contexto bíblico, a qual ele passa por uma prova, a qual Deus ele vai o indagar. E o mais interessante é que o nosso Deus, ele chega até Abraão, e ele chama Abraão por duas vezes: Abraão, Abraão. E o mais interessante é que quando Deus chama Abraão, de prontamente Abraão já escuta a voz do Senhor. De prontamente Abraão já se põe-se de pé e diz: Senhor, eis-me aqui. E o mais interessante é que Abraão prontamente, quando ele escuta a voz do nosso Deus, ele já se põe de pé, ele já se põe na posição a qual Deus está o chamando. E o mais interessante é que essa noite eu não vim pregar sobre promessa, mas essa noite eu vim pregar sobre lenha, porque o mais interessante é que dentro das igrejas nós vemos pessoas clamando, pessoas chamando, pessoas dizendo: Senhor, eu quero sentir o teu fogo. Ah, meu Pai, eu quero sentir a tua presença. Mas o mais interessante, eu já vou começar a liberar. O mais interessante é que as pessoas clamam pelo fogo, mas o mais triste é, as pessoas não trazem a lenha para a casa do Senhor, porque se você trazer lenha, o fogo no altar já está pegando. Se você trouxe lenha para a casa do Senhor, essa noite o fogo já está preparado. Só que o mais triste é que as pessoas entram na casa do Senhor, mas não abrem nem a boca para dar glória. As pessoas deixam a sua casa, vem para a casa do Senhor, e em vez de abrir a boca para glorificar, não, fica de boca fechada e começa a questionar e dizer: mas Jesus, cadê a tua presença? Mas Jesus, cadê o teu poder? Mas se nós não abrimos as nossas bocas para o adorar, as pedras irão clamar. Se você não adorar, não tem problema, as pedras clamarão por nós. Só que essa noite Jesus já começa a dizer: se você trouxe lenha, tem fogo na casa, tem fogo no altar, abre a sua boca, comece a glorificar. Porque Abraão, quando Jesus chamou Abraão, Abraão já estava prontamente de pé. E essa noite Jesus está te chamando. Se Jesus te chamou, se coloca na posição, se coloca na direção que Jesus te chamou, porque essa noite é a noite que Jesus marcou comigo e com você para dizer: ei, meu filho, se coloca de pé, se coloca na posição, porque eu estou te fazendo o convite. E qual que é o convite? Se põe-te de pé, traz o que tu tem de melhor para mim. E essa noite, o que você tem de melhor para apresentar para Jesus, dá o seu melhor para Jesus essa noite. Aleluia. E o mais interessante, que Abraão, ele vai até o monte, e Jesus o diz: vai, que eu te mostrarei aonde será o sacrifício. E o mais interessante é que quando Jesus ele chama alguém para uma obra, Jesus ele vai dar a direção a qual nós devemos, aonde nós devemos chegar. Só que o mais triste é, quando nós tomamos a direção por nós mesmos, nós iremos quebrar a nossa cara. Nós iremos falar: Senhor, mas por que o Senhor permitiu? Aí Jesus vai dizer: eu te chamei por duas vezes. E aí eu vou dizer mais: eu te chamei-te pelo teu nome, mas através da tua ignorância tu fostes sem a minha permissão. Mas dentro da palavra do Gênesis até Apocalipse, todas as pessoas que tomaram uma direção, desde dos reis, todos os reis que passaram dentro da Bíblia, todos eles, os que tomaram a direção perante o Senhor, a palavra vai dizer que seu reinado foi bem sucedido. A Bíblia vai dizer que tudo ocorreu de acordo com a promessa e com a palavra de Deus. Só que quando nós queremos tomar uma direção a qual Jesus não está no negócio, não adianta nós queremos ir, porque Jesus não vai. E essa noite Jesus está dizendo: se você quer tomar direção, se você quer algo da minha parte, primeiro traz lenha para minha casa, primeiro traz o
seu sacrifício, porque sem sacrifício não há promessa, sem sacrifício não há renovo, sem sacrifício não há batismo com o Espírito Santo, sem sacrifício o teu marido não vem para a casa do Senhor, sem sacrifício o teu filho que está na droga, ele não vem para a casa do Senhor, sem sacrifício algo não acontece, sem sacrifício a porta não abre, sem sacrifício o milagre não acontece, sem sacrifício a bênção não chega, sem sacrifício nada vai acontecer. Só que essa noite Jesus me trouxe sobre a IPEG do Jardim Moreira para dizer uma palavra: traz seu sacrifício para minha casa, que eu vou entrar com providência sobre a causa que tu me pede. Jesus essa noite está dizendo: a promessa vai chegar, mas primeiro traz o sacrifício. Aleluia. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 28, nós vamos ver a qual Paulo, ele chega em uma ilha a qual se chama Malta. E o mais interessante é que quando esse homem, o homem que revolucionou o evangelho como Paulo, quando chega naquele ambiente, a palavra vai dizer que os bárbaros daquela época o recebem. E se nós formos olhar dentro do contexto, se a gente formos olhar no mapa, nós vamos ver que Malta fica localizada em uma região lá situada que é frio. E nós vamos ver que Paulo, ele está debaixo de uma direção. E o mais interessante é que quando esse homem ele chega na ilha de Malta, ele é recebido. A palavra vai dizer que os bárbaros acendem uma fogueira. Só que o mais interessante dentro desse contexto bíblico é que ele só acende o fogo. O fogo ele só acende e deixa a fogueira. Só que o mais interessante é que Paulo toma a iniciativa e dizer: vocês colocaram fogo, mas eu vou buscar lenha. Eu vou dizer de novo, meu Deus do céu, vocês me receberam e colocaram fogo, pastor Nilson. Só que Paulo diz: eu não vou ficar acomodado não. Eu vou colocar lenha. Esse fogo ele não pode se apagar. Os bárbaros acendem. E Paulo pega os gravetos e diz: não, esse fogo não pode apagar. Só que o mais interessante é que quando Paulo vai buscar lenha, a Bíblia vai dizer que uma víbora veio a morder. Uma víbora veio a pegar Paulo. Só que o mais interessante é que quem está debaixo de promessa, quem está debaixo da autoridade do Espírito Santo, quem está debaixo da mão poderosa de Jesus, ainda que a víbora venha morder, ainda que a tempestade se levante contra o servo e contra a serva do Senhor, ainda que algo venha te abater, mas quando você está debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro, nada vai acontecer contigo. Mas primeiro, para que a víbora te morda, além que o inimigo venha tentar te afligir, mas quem está debaixo de promessa, pastor Nilson, quem está tomado pela glória do Espírito Santo, ainda que o inimigo se levante, ele vai ter que cair por terra, ele vai ter que cair por terra, ele vai ter que cair por terra, porque quem anda cheio de Jesus Cristo, ainda que o demônio venha tentar te afligir, Jesus vai dizer: esse aí não, esse aí não, esse aí não, porque o meu Jesus, ele é poderoso, o meu Jesus, ele ainda toma os vasos na mão dele, porque João vai dizer para nós, lá no capítulo 19 do Apocalipse, que ele tem uma visão, ele diz: e eis que vi os céus abertos. E o que é que João vê? João vai dizer que os olhos dele são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente, da sua boca sai uma espada afiada, a qual corta dos dois gumes. E essa noite, esse mesmo Jesus que João viu, é o mesmo Jesus que está nessa casa essa noite para dizer: traz lenha para o altar, não fica acomodado na tua cadeira, não fica acomodado aonde tu está. Enquanto tu está na minha casa, eu estou cuidando de quem ficou. Enquanto tu pisa na minha casa, eu estou cuidando de quem tu pede, porque nós vivemos em um tempo a qual as pessoas vivem acomodadas, a qual as pessoas reclamam da forma que o culto está acontecendo. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer: tu trouxe lenha para minha casa? Ai, Espírito Santo de Jesus, aleluia,
Aleluia. Elias, enquanto Elias está debaixo de uma promessa, enquanto Elias está debaixo de uma palavra de Jesus, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele fala: Elias, toma posição, vai, que eu já preparei uma viúva. Vai, Elias, pode ir, que tu está debaixo da minha palavra, tu está debaixo da minha promessa. E Elias vai, e a Bíblia vai nos dizer que quando Elias chega, o cenário a qual Elias achava que estava é algo totalmente diferente. É alguém que no cenário estaria pior que ele. Só que nós vamos ver que uma mulher a qual era viúva, ela tinha todas as circunstâncias para não fazer nada, mas a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela está catando lenha. A Bíblia vai dizer que ela está catando lenha, que ela está catando graveto. E por que Jesus falou com essa mulher? E por que Deus falou com ela? Por quê, pastor? Porque essa mulher, ela não era uma mulher acomodada. Essa mulher, ela não era uma mulher acomodada. E essa noite Jesus me trouxe para dizer: para do teu comodismo, para de ficar acomodado na minha casa, porque eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei para uma grande obra, e Jesus tem promessa essa noite sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas o problema é que nós estamos acomodados. Só que Jesus disse: para de se acomodar, porque eu quero acender a lenha sobre o teu altar. E essa noite, se tiver lenha que esteja molhada, Jesus vai derramar fogo do céu, igual derramou lá no Monte Carmelo, para dizer: ainda que a lenha esteja molhada, ainda que a lenha esteja encharcada, essa noite eu vou derramar fogo do céu e vou consumir todo o holocausto essa noite. Ela é bicanha, seu biande comanai. E bicante, o rebiande cante, o rebinacebe ande comanai. Aleluia. E o nosso Jesus, ele é poderoso. O sangue dele pode transformar. O sangue dele é o sangue precioso. E essa noite ele está dizendo para mim e está dizendo para você: ei, você não precisa de fogo. O fogo já está sobre nós. O Espírito Santo já habita sobre nós. Só que nós necessitamos de trazer lenha para o altar. Nós necessitamos de trazer lenha para a casa do Senhor. E se você essa noite estava com a sua lenha apagada, estava com a sua brasa encharcada, Jesus me trouxe essa noite para dizer: essa noite é noite da tua lenha voltar a acender. Essa noite é a noite da tua lenha voltar a acender. E eu estou com a palavra profética essa noite sobre essa casa, pastor Nilson. Através da oração, através da busca desse povo, pastor, Jesus vai acender a lenha sobre cada um que está aqui. E Montemor, o Jardim Moreira, irá de ver que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 12 vai dizer que o fogo, ele arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Eu não consigo entender que o fogo é igual unção adulterada. A unção só pega em um culto e no outro culto o crente já está parado. Que poder é esse que só pula em um culto e no outro culto não abre a boca? Que glória é essa que só arde uma vez e não arde mais? Só que Jesus está dizendo: traz a lenha para o meu altar, porque o fogo do meu Jesus é o fogo que arde uma vez, só que ele arde continuamente sobre o altar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, poderoso Deus. É o icante, o rebiande comanai. O ibica, céu e ande couve comanai. Ah, Jesus poderoso. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Enquanto você está nessa casa essa noite, olha para a esquerda, olha para a direita e diz: mas nós estamos em poucos números. Só que Jesus, ele liberou uma palavra para a igreja. Ele liberou uma palavra de promessa. E qual palavra foi essa? Lá em Mateus ele vai dizer: e eu estarei no meio de vós. E eu estarei no meio de vós até a consumação dos séculos. E se Jesus falou, Jesus está sobre a casa, Jesus está sobre esse ambiente. E se Jesus está aqui, abre a sua boca, pelo amor de Deus, e levanta a sua mão para dar glória. Oh, Jesus maravilhoso. Ah, Pai querido, Pai fiel, santo é teu nome. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Pai querido. E Jesus disse: se nós clamar por Ele, se nós trazer a lenha para o altar, se a igreja se prontificar a entrar na posição, Jesus manda fogo do céu.
Jesus manda fogo do céu. E que fogo é esse? É o fogo que queima todo o pecado. É o fogo que queima toda a mentira. É o fogo que queima toda a inveja. É o fogo que queima toda a idolatria. É o fogo que tira toda a impureza. E é o fogo que deixa tudo que era velho se torna algo novo. E esse fogo é o fogo que queima uma vez, que arde uma vez, mas vai arder no culto de terça, vai arder no culto de quinta, vai arder no culto de domingo. Mas por quê? Porque o fogo, quando arde uma vez, que é o fogo verdadeiro, ele nunca se apagará dentro de mim. É da mesma forma quando Jesus se apresenta acerca de uma mulher samaritana. Ele se apresenta e diz: mulher, tu queres água? Aí eu vou dizer: eu estou falando sobre fogo. Só que Jesus, ele se apresenta na hora que ele quer, da forma que ele quer e para quem ele quer. Jesus, ele oferece água. Só que Deus, Jesus, ele também é fogo consumidor. Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Se Jesus é o pão, ele tem alimento para dar para você. Se Jesus é o fogo, ele tem um fogo para queimar as impurezas. Se Jesus, ele é grande, ele pode te levantar e te chamar para uma grande obra. Porque esse Jesus é o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. É o Jesus que disse que estaria em nosso meio. E se Jesus está em nosso meio, pastor, quando Jesus está na casa, algo diferente tem que acontecer. Eu vou dizer de novo: e quando Jesus entra no ambiente, algo diferente tem que acontecer. Todas as passagens bíblicas, todas as curas, todos os milagres, demônios que foram expulsos, só veio acontecer quando Jesus entrou no cenário. Quando Jesus entrou no cenário. E Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu apareci primeiro que o diabo, porque o inimigo tinha plano arquitetado sobre vidas aqui, essa casa, essa noite. Só que Jesus diz: eu cheguei primeiro em cena, eu apareci primeiro. Ai, Espírito Santo de Deus, é Jesus poderoso. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, papai querido. Oh, Espírito Santo. Antio que eu e ande canto remanai. Elibi canto reminâncio que eu e ande calas ebiande comanai. Ah, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Pai querido. Aleluia. Você é mãe dela? Vocês são irmãs? Mãe alguma coisa? Tia? Aleluia. Abrace ela. Pode abraçar. É o ibicalas ebriandeco. É ibicalas é o iandeco manas. É o iandeco. Ela é o iacante o remanacel iandeco manai. É o icante o remanas ebriandeco manas. E quando eu olho para você, eu consigo contemplar o mesmo que Jesus tem para a tua vida, para a vida dessa mulher. Ah, meu Deus do céu. Eu vejo como se fosse uma angústia. Eu vejo como se fosse o espírito de ansiedade que estava tomando o teu coração. E da mesma forma que Jesus me trouxe aqui essa noite, é para dizer para ti: eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei para tu louvar da minha casa. Tu tem uma promessa e tu tá parada porque eu já te chamei uma, já te chamei duas, já te chamei três, já te chamei quatro. Só que essa noite grita Deus na minha boca para te dizer: eu não te perco por nada, eu não te perco por nada. Tu és escolhida, ainda que alguém da tua casa se perdeu, ainda que alguém se foi. Só que Jesus disse: eu te deixei nessa terra para dizer para ti: eu sou o Deus da tua vida, menina. Eu sou o Deus que te escolhi. Enquanto tu abraça essa menina, Jesus renova ela nessa casa essa noite. Ela é o icacebre ande comanai. Ilibicalacel ande comanai. Ela é bicante, ribicalacel ande comanai. Ah, pastor Nilson, Jesus ele é fiel, Jesus ele é poderoso. Ainda que o inimigo tente parar a obra, o inimigo não vai conseguir. Sabe por quê, pastor Nilson? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ainda que alguém se levante e diga: a porta vai fechar, a porta vai fechar, todo mundo vai embora. Só que o primeiro que apareceu foi Jesus e diz para ti essa noite: continua com a tua vida no meu altar, porque irei eu trazer ovelhas para essa casa para tu cuidar. Enquanto tu cuida dos meus, eu entro com providência na tua casa. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
É Jesus. Ah, Pai querido, Pai poderoso, fiel e verdadeiro é o Senhor. Aleluia. E nós vamos ver dentro da palavra, dentro da Bíblia, que todos que Jesus chamou, todos que Deus chamou para uma grande obra, Jesus chamou, Jesus deu a direção, Jesus deu a instrução, e Jesus falou: agora é a hora de vocês ir. Eu vou dizer de novo: Jesus chamou, Jesus deu a direção, Jesus deu o fogo e Jesus mandou ir. Só que triste é quando nós vemos as pessoas como se fosse a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja a qual eles tinham conhecimento bíblico, eles tinham conhecimento na prática, eles tinham boas obras para apresentar para o Senhor. Só que Jesus até fala: vocês têm boas obras sim, vocês têm coisas para me apresentar que eu me agrade sim, só que tem um porém. Volte à essência do primeiro amor. Eu vou dizer de novo: volte à essência do primeiro amor. É melhor você tá com o seu coração cheio do que a sua mão lotada de obra e estando vazio. É melhor você estar pegando fogo dentro do seu coração e não ter nada na mão para apresentar. Por quê? Porque Jesus, ele está interessado em teu coração. Jesus, ele está interessado em quem você é. Não adianta querer apresentar coisas lindas, coisas bonitas para o homem. Não adianta querer vir para a igreja com a roupa bonita para agradar o pastor, para agradar a irmã, para agradar o fulano, o ciclano. Não adianta vir para a igreja com um sapato bonito para dizer: alguém vai olhar para mim e alguém vai me elogiar. Não, é melhor você vir de uma forma humilde, de chinelo. É melhor você vir com uma roupa rasgada e estar cheio do Espírito, estar cheio da presença. Porque nós vemos aí pessoas que querem simplesmente se aparecer. Só que Jesus está dizendo: é melhor você vir humilde, é melhor você vir com a roupa rasgada, é melhor você vir com o seu terno humilde, é melhor você vir só de chinelo. Só que eu quero que você esteja cheio, que você esteja cheio, que você esteja cheio. Nós vivemos em um período a qual as pessoas se preocupam simplesmente com a sua aparência. Enquanto a terra está aplaudindo, o céu está rejeitando. Enquanto a terra aplaude, o céu rejeita. Só que essa noite Jesus está dizendo: se você trouxe lenha para o meu altar, se você trouxe lenha para o meu altar, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus está prontamente essa noite nessa casa para dizer: eu vou liberar o fogo sobre o altar e ele vai voltar a arder continuamente. Aleluia. Ah, Jesus maravilhoso. Ah, Deus poderoso. Aleluia. Ele é fiel, ele é verdadeiro. E nós vemos no livro de Levítico 10, Nadab e Abiú, esses homens, eles vão se apresentar diante Jesus, diante do nosso Deus, de qualquer maneira. Eles vão se apresentar de qualquer forma. Só que isso não é o Emerson que está falando, isso não é o pastor, não é o irmão Adilson, o diácono Adilson está falando. Isso é palavra. Chega de qualquer maneira, Jesus não recebe adoração. Chega de qualquer forma, Jesus, ele não recebe louvor. Chega de qualquer forma, Jesus não recebe nada. Por quê? Porque nós vemos pessoas abrem a boca para louvar, mas só louva com os lábios. O coração está distante. Pessoas que sobem no altar para pregar, com o seu coração, a sua vida toda errada, com a vida toda torta. Pessoas que querem reger grupos, pessoas que querem colocar a mão no arado, mas estão com a sua vida toda errada, com a sua vida de qualquer maneira. E Jesus não recebe adoração, Jesus não recebe louvor. Não adianta abrir a boca estando com a vida toda torta. Mas por quê? Porque dentro da igreja possamos que nós queremos simplesmente enganar o irmão da direita, enganar o irmão da esquerda, enganar até o pastor para dizer: ninguém está vendo. Só que eu estou com a palavra para dizer para alguém: ele tem olhos como chama de fogo. O mesmo Jesus que está dentro dessa casa essa noite é o mesmo Jesus que está dentro do teu
quarto, é o mesmo Jesus que está dentro do banheiro, é o mesmo Jesus que está te vendo quando ninguém está te vendo. E Jesus está dizendo essa noite nessa casa: quem está com a lenha apagada, eu vou liberar o fogo para começar a arder sobre o altar. Eu vou liberar o fogo para voltar a arder, porque talvez se você esteja com a sua vida precisando de um conserto, esse é o momento de você dizer: Senhor, libera o teu poder, libera o teu fogo sobre a minha lenha, porque eu quero voltar a arder continuamente sobre o teu altar. Ah, Jesus poderoso, ah, tu és fiel e verdadeiro, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, tu és fiel, ó Pai, tu és poderoso, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E talvez alguém entrou nessa casa essa noite com a sua lenha apagada, mas talvez possa ser que até te jogaram dentro da cisterna, possa ser que até tentaram te jogar dentro da cova de leões, ou talvez te tentaram jogar dentro da fornalha. E por algum momento alguém essa noite parou, alguém estagnou na chamada, alguém simplesmente só vem para a igreja só por vir. Só que Jesus me trouxe sobre o Jardim Moreira essa noite para liberar uma palavra profética. E qual palavra que é? O fogo arderá sobre a tua vida continuamente sobre o altar e não se apagará. Se o fogo parou de arder, procure o altar, porque essa noite o altar está pegando fogo, e esse fogo que está sobre esse altar é o fogo que vai voltar a arder sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. É, falava em língua, não fala mais, é, pregava, mas não pega mais, é, subia no altar para trazer a oferta, é, vinha para a igreja tomado da glória, é, mas por que não faz mais? Mas por que não vem mais? Mas por que não vem mais? Por quê? Porque o fogo parou de arder. Mas eu tenho uma notícia para trazer sobre a sua vida: esse fogo, ele tem que voltar a arder. Por quê? Porque brevemente ele vem montado em um cavalo branco. E qual que é o nome que vem? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E essa noite, se você não está interligado no trono de Deus, é a noite de você se ligar diante do trono e dizer: Senhor, se a trombeta zoar, eu quero subir. Senhor, se a trombeta zoar, eu quero subir. Mas primeiro, para me subir, é necessário que eu esteja dentro da fogueira, ardendo juntamente com o pastor, juntamente com a igreja. Aleluia. Oh Jesus, meu Deus, esse Jesus, ele é maravilhoso. É Jesus. Eu não consigo ver cenário que Jesus se apresentou que a circunstância ficou da mesma forma, de qualquer maneira. Aonde meu Jesus entrou, demônio teve que ir embora. Depressão teve que ir embora. Ansiedade teve que ir embora, pastor Nilson. Aonde Jesus se apresentou, em qualquer cenário, aonde era morte, teve que ter vida. Aonde que era destruição, teve que haver restituição. E essa noite, o mesmo Deus que agiu no livro do Gênesis até o livro de Apocalipse, é o Deus que está sobre a IPEG do Jardim Moreira para dizer: eu tenho vida aonde tem morte, eu tenho salvação aonde não havia salvação, eu tenho restituição aonde tudo estava perdido. E se o cenário era de morte, Jesus me trouxe sobre o Jardim Moreira para dizer: tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida sobre o cenário da tua vida essa noite. Aleluia, aleluia. Mas para ter vida, para ter restituição, para ter renovo, para ter salvação de alma, é necessário que nós estejamos com a nossa vida interligada ao trono e ao altar do Senhor Jesus. Nós queremos indagar o nosso Deus todos os dias, todas as manhãs. Alguém ora e diz: mas Senhor, por que minha vida está dessa maneira? Mas Senhor, nada muda. Aí Jesus me traz para dizer para alguém: ei minha filha, para haver transformação, para haver mudança sobre a tua vida, é necessário que você venha sobre o altar
apagar, porque a sua lenha apagou, e para voltar a arder, eu te faço um convite essa noite para dizer: vem até o meu altar, vem até mim, porque através dessa noite, aonde era para ter destruição, Jesus me trouxe para dizer: ainda tem vida aí. Aleluia, meu Deus. Ah, Jesus. E possa ser que alguém olhe e diga: mas nada acontece. Todo culto é a mesma coisa, todo culto é o mesmo louvor, todo culto é a mesma palavra, todo culto é o pastor que prega. Só que o mais triste é, pastor, que a dracma, ela está perdida dentro da casa. Eu vou dizer de novo: a dracma perdida, ela não está lá fora, ela está dentro da casa. E como nós vamos achar essa dracma perdida? Só quando nós formos acender a candeia, quando nós formos acender a lâmpada. E a dracma, ela só é encontrada aonde tem luz. A dracma, ela só é encontrada aonde a luz resplandece. Porque não tem como encontrar nada onde há escuridão, pastor Nilson. Nós não conseguimos encontrar nada dentro da nossa casa com as luzes apagadas. Só que essa noite, Jesus está dizendo para alguém dentro dessa casa essa noite: você está dentro da casa, você vem culto e sai culto, só que você se encontra perdida. Só que Jesus grita na minha boca essa noite para dizer para alguém: esse culto dessa noite foi o culto que eu marquei contigo, para que haja restituição, para que haja comunhão entre eu e você essa noite. Aleluia. Porque não adianta vir para a igreja terça, quinta, domingo, a semana inteira, e vir para a igreja como se fosse uma obrigação. É necessário que nós venhamos para a casa do Senhor com o intuito. E qual o intuito que é? É simplesmente adorar. É simplesmente adorar. É só adorar. Por quê? Porque os serafins, eles cantam sem cessar a todo momento que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E se nós não abrirmos a nossa boca nem na terra, e como que nós queremos subir para o céu? Porque lá em cima vai ser a todo momento a adoração. E eu quero ser o primeiro, pastor Nilson, a dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Ah, Jesus poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Aleluia. E nós vamos ver que no Antigo Testamento era necessário que o povo, quando pecava, quando o povo transgredia a Deus, o povo pegava suas ofertas e levava até o altar e deixava. O sacerdote, ele ia lá, colocava a lenha, e o sacrifício subia até as narinas de Deus. Só que Isaías vai dizer para nós, no seu capítulo 7, Isaías vai dizer em uma das suas profecias: e uma virgem e uma virgem dará a luz a um menino. E lá vai, quando Isaías começar a profetizar acerca de Jesus, é aonde começa lá em Mateus, lá em João, aonde já começa a acontecer as promessas. Meu irmão, no Antigo Testamento era necessário que o povo levasse perante o sacerdote, para o sacerdote chegar perante a Deus. Só que através do Novo Testamento o véu foi rasgado, e Jesus entrou em cena para dizer: tem pecado? Tem, só que eu dei a minha vida sobre você, eu dei o meu sangue sobre a tua vida. E essa noite Jesus está dizendo: o pecado não vai te parar, o pecado não vai te parar. Transgredia, mas não vai transgredir mais. Mentia, mas não vai mentir mais. Por quê? Porque a glória da última casa será maior que a da primeira. Aleluia. E Jesus diz essa noite para nós: se nós trazermos a nossa lenha para o altar, Ele vai mandar fogo do céu.
Ele vai mandar fogo para tirar toda a impureza das nossas vidas, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir com as suas promessas, com a sua palavra. Porque Jesus, ainda que Ele libere uma palavra profética sobre a vida da igreja, Ele é fiel para cumprir. Quando Jesus fala que vai fazer, pode se levantar capeta, pode se levantar demônio, pode se levantar o exército inteiro, mas a palavra dele, ela é fiel e ela é verdadeira para que venha se cumprir sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. E essa noite Jesus diz para a igreja: quem trouxe lenha para o meu altar? Vou dizer de novo. Essa noite Jesus disse para a igreja: quem veio para minha casa trazendo lenha para o meu altar? Se você trouxe lenha para o altar, essa noite é a noite que essa lenha ela vai ter que acender, ela vai ter que ser consumida. Por quê? Porque Jesus, Ele é poderoso, Jesus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro para cumprir com as suas palavras e as suas promessas. Aleluia. Portanto, meus irmãos, que nós venhamos ficar atentos a todo momento e a todo tempo. Como está a nossa vida diante do altar de Jesus? Como está a nossa vida acerca do altar? Como nós estamos nos apresentando sobre a casa do Senhor? Porque a igreja, ela não precisa de fogo. A igreja, ela precisa de lenha sobre o altar. Aleluia. Você que pode, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.